Olá, aqui estamos nós para mais um momento de estudos e de reflexões junto à nossa doutrina espírita. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, nos reunimos semanalmente na nossa sede, na rua Arnaldo Magnicário, 1370, lá em Santo Amaro, uma travessa da Nossa Senhora do Sabará, para os nossos estudos, também para as nossas tarefas na prática da caridade. Mas também realizamos esses vídeos para que assim toda a informação sobre a doutrina espírita possa chegar cada vez mais perto de muitos corações. E hoje aqui é mais uma dessas oportunidades. E antes de começarmos, vamos pedindo a bênção do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga que está sempre por perto a nos orientar, a nos proteger. E vamos pedindo ao Pai permissão para estudar à tarde de hoje esses nossos livros tão importantes que vêm trazendo tanta informação esclarecedora, modificando a nossa forma de ver a vida, de ver os acontecimentos que estão ao nosso lado, de ver o nosso próximo e a nós mesmos, ver a obra do Pai com mais amor, com mais esperança, com mais alegria, calma e discernimento. Assim pedimos a todos esses tarefeiros do bem que nos envolvam hoje sempre em bom ânimo, em coragem, na coragem do trabalho da própria reforma íntima, de olhar para nós sempre primeiro, observando aquilo que podemos melhorar hoje e sempre. Depois, olhar também ao nosso redor e verificar quanto trabalho existe e que nós podemos auxiliar, colaborar para que o bem possa chegar mais perto a tantos corações. Assim, com muita confiança no Pai, no seu amor e na sua misericórdia, pedimos a sua bênção para hoje e para sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E aqui vamos nós hoje vamos trabalhar nos nossos estudos com o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, no capítulo 9, e o item é o item 12, que vai falar sobre poder oculto, talismãs, feiticeiros. Nós estamos num capítulo que está estudando a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E antes da gente começar mesmo, a gente vai fazer aqui um entendimento a respeito da própria existência humana aqui na Terra, né? E nós vamos usar um pouquinho dos estudos da filosofia, porque a doutrina espírita, ela tem isso, ela tem esse tripé, né? Ela é ciência, ela é religião no fundamento moral e é filosofia também, não é? Não é à toa que o Sócrates e Platão estão lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são precursores. Então as ideias, elas já estão vindo há muito tempo com a humanidade, né? E Jesus é o nosso modelo. Ele é aquele que trouxe em síntese e na prática tudo aquilo que a gente precisa fazer. É a nossa cartilha viva do amor, né? Então, como falamos aqui, nós vamos utilizar um pouquinho dessa condição do pensar da filosofia para que a gente possa entender essas práticas da humanidade, né, na sua necessidade de crer. Então, nos nossos estudos, a gente entendeu que o homem sempre precisou ter algo em que crer. É natural da essência espiritual, né, da nossa condição em que estamos, até mesmo o homem primitivo. E que cada um de nós, na condição evolutiva espiritual que se encontra, vai buscar algo no que crer. Então a gente tem sim, né, dentro da nossa história do desenvolvimento humano aqui na Terra e até mesmo hoje, irmãos que ainda estão muito fixados na condição da matéria, nas suas paixões, nos seus desejos, nos seus vícios, nos seus defeitos. Então eles creem no poder da matéria. E aí, ponto final, é o aqui e agora, é a força bruta, é aquilo que vale do poder e da ganância nesse mundo.
esses não vão ser objetivos do nosso estudo, porque eles se fecham aqui mesmo, na matéria. O nosso objetivo de estudo vai englobar todos aqueles outros seres encarnados e desencarnados, nós estamos falando aqui, né? Tanto para esses irmãos também, né? Na condição da crença no material, encarnados e desencarnados. Mas nós vamos trabalhar hoje, de acordo com o nosso tema, com aquela faixa de irmãos que colocam a sua condição do crer nessa capacidade de comunicação com o além, vamos dizer assim, né? Desde o começo existe essa percepção humana, desde a época do Homem das Cavernas, né? De que existe algo além da matéria. Então a gente tem, né, lá no início, rituais, magias, depois foram os dogmas, até chegar na questão da espiritualidade estudada, que é o advento da doutrina espírita. Então foi todo um caminho que a humanidade fez, se desenvolvendo moralmente, na capacidade do entendimento da inteligência, e que fomos passando por todas essas partes, né? Todas essas fases, e cada fase com as suas características, né? Na fase lá primeira dos ritos, das magias, então era uma condição ainda de pouco conhecimento intelectual, ainda muito ligado à questão da matéria, né? Mais matéria do que espiritualidade. Ali estávamos treinando a espiritualidade. Depois, mais para frente, com os dogmas religiosos, a gente começa a entrever as leis divinas, mas ainda não tem toda a compreensão, ou não nos é dado a condição de conhecer, né, toda a verdade sobre as leis divinas. Então ficamos restritos aos dogmas, aos rituais. E depois, com o advento da doutrina espírita, a gente tem todo aquele conhecimento que antes se fazia oculto e dirigido a determinadas classes, né? Era privilégio de alguns que tinham a condição do saber. Então, com a doutrina espírita, isso é aberto e divulgado, todo esse conhecimento para todos aqueles que assim quisessem conhecer, né? Mas é necessário, então, a gente saber como as coisas foram acontecendo, né? Então, de acordo com a filosofia, nós somos seres pensantes, imaginamos, e a imaginação é o plano das ideias. O plano das ideias, a nossa imaginação, a nossa mente, ela tem um potencial criador, que depois é passado para o campo da matéria, onde a gente põe-se a realizar aquilo que pensamos. Quando nós pomos, né, toda essa imaginação, todas essas ideias para o concreto, para o campo da matéria, não mais dos pensamentos, nós criamos símbolos, né? Então, o símbolo, a placa do proibido estacionar, o símbolo da casa, o símbolo da pomba branca, que significa a paz, o símbolo do coração, que fala para nós de amor, de amizade, do divino. Então a humanidade foi se desenvolvendo em termos morais, intelectuais, e foi criando símbolos que nos ajudaram a concretizar tudo aquilo que estava no campo mental, da imaginação, no campo das ideias. Exemplo, para que fique mais claro. O Homem das Cavernas, lá logo no início, né? Quando a gente tem aquele hominho das cavernas que desenhava o bisão, o búfalo que ele queria caçar, quando ele estava desenhando ali na pedra, ele poderia ser sim um artista, mas o que ele estava fazendo ali era planejando a caça. Ele, ao desenhar nas pedras, ele estava tirando da cabeça dele a ação de caçar, colocando na pedra para que ele visualizasse e no dia seguinte ele já tivesse força
e competência para ir realizar. Não é assim que a gente faz hoje em dia? Ó, do Homem das Cavernas até hoje, antes da gente fazer qualquer coisa que seja séria na nossa vida, né? Que envolva principalmente riscos, não caçamos mais bisão, mas às vezes a gente se põe a fazer coisas que envolvem riscos. O que a gente faz antes? A gente planeja, a gente põe no papel, na telinha do computador, não é assim que a gente faz? É. Então a gente cria assim símbolos que vão fazer com que a nossa mente se condicione, como é a placa do proibido parar. A gente vê o proibido parar, a gente sabe que não é para parar lá. Se para é outra história, mas a gente sabe que não é para parar. Quando vê a pombinha branca, a gente sabe, né? É um símbolo da paz, a gente já se conecta naquele pensamento. Não que a pomba vá fazer a paz, mas é uma coisa que chama a nossa atenção e nos liga com aquele sentimento, né? E assim sucessivamente. Nós estamos falando isso porque hoje a gente vai falar sobre poderes ocultos, talismãs, tarari, tarará, tarará, né? As cartas, os búzios, tudo isso que a humanidade sempre usou são símbolos, né? De que nasceram primeiro na forma de ideias. E aí, então a gente entende que os símbolos são a ponte de ligação entre o campo das ideias e o campo do concreto. Beleza? Isso é importante para a gente poder entender todo o resto que a gente vai fazer. Porém, nem sempre tudo aquilo que a gente pensa e coloca em símbolos, a gente consegue realizar. E é dentro dessa condição de se ver impotente, de sentir frágil, que o homem muitas vezes, ao invés de andar em linha reta, ele busca saídas que lhe dê um conforto ou uma resposta mais imediata. Não é assim que a gente faz? Ai, olha, vai levar 300 anos para mim conseguir aquilo. Ah, mas aqui o fulano falou que se eu fizer assim, tal ritualzinho, tal prática, em vez de demorar alguns anos, aí eu já consigo já. Então, é opção, né? Talvez pela nossa fragilidade de maturidade espiritual, a gente ainda, alguns de nós buscam este caminho, né? Que é um subterfúgio, vamos dizer assim, um desvio da rota que é certeira, que é a rota do fazer, que leva tempo para se concretizar. Bom, mas enfim, quando a gente busca esses desvios, nós criamos fantasias. Fantasia, ela é diferente de símbolo, que é diferente de imaginação. A fantasia é algo que é diferente do concreto, é aquilo que a gente fica idealizando. E normalmente a gente aprende essas fantasias, né? Parece que elas vêm com mitos, com histórias fantásticas, com os contos do sobrenatural, elas vêm passando de geração em geração, né? Pra gente. E como as fantasias, elas ficam também no campo das ideias, e tudo que fica no campo das ideias, uma hora ela se torna realidade, porque tem energia, ideia é energia, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fantasia. Então, exatamente é por isso que a doutrina espírita traz luz, mostrando pra gente que não é legal a gente ficar fantasiando nada, né? A doutrina espírita, ela traz pra gente a realidade das leis divinas, né? Então, até um certo tempo antes da doutrina, a gente tinha lá as leis que dirigiam o mundo material. E aí ficávamos limitados àquelas questões, e talvez por isso foram criadas tantas fantasias, né? Para poder resolver questões que não se resolviam com a condição das leis da matéria. Se observavam fenômenos, porque fenômenos espirituais sempre aconteceram, né? Mas não se conseguia explicar. E com o advento da doutrina espírita, todos esses fenômenos chamados de magias, de superstições, até mesmo das fantasias, elas foram explicadas para nós. Então, saíram do campo do fantástico,
da superstição, do maravilhoso, e através de todos esses conhecimentos que os grandes espíritos trouxeram para nós, a gente pôde entender que tudo faz parte de uma só lei, chamada de lei natural ou lei divina, que rege o mundo da matéria e o mundo espiritual. Aliás, isso é lá da competência já de Platão, né? O Platão falava, né, que o plano material é o reflexo do plano das ideias. Olha, gente, tem bastante tempo Platão, né? Vocês verem como a gente já vem com essas informações aí há bastante tempo. E é isso mesmo, né? Então, o plano espiritual traz pra gente essa compreensão de como funcionam as coisas do plano físico e do plano espiritual, como elas se interrelacionam, porque é isso mesmo, elas se interrelacionam. Nós somos espíritos temporariamente encarnados, a hora que o corpo fenecer, morrer, nós retornamos para a pátria espiritual. A morte não vai fazer de nenhum de nós anjo, nós partimos do mesmo jeito que somos, com as mesmas tendências, com os mesmos vícios. Vamos nos apegar às questões que nos dizem na nossa satisfação. Se ao morrermos ainda somos seres apegados à matéria, provavelmente ficaremos por aqui no plano físico, atormentando e acompanhando este ou aquele que também se sintoniza com os mesmos pensamentos, nas mesmas paixões, nos mesmos vícios. Se já temos uma condição melhorzinha de entendimento, estamos lá trabalhando com as questões das ideias, varrendo tudo que não presta mais, que é lá do passado, tentando trazer pensamentos novos, que arejam, que dá mais clareza de raciocínio. Óbvio que quando a gente desencarnar já teremos uma condição mais leve de compreensão, de entendimento, quem sabe partiremos para um outro trabalho de colaboração, de ajuda, não é? Bom, a doutrina espírita então traz todo esse entendimento, inclusive o entendimento dessas leis que falamos, das leis naturais, as leis divinas, e então começamos a entender como se produzem determinados fenômenos, né? Que antes ficava a cargo de magia, de milagres e superstições. Então, são fenômenos comuns que se produzem através dos fluidos. Então, conhecemos o fluido cósmico universal, que é o produto elementar de tudo que existe no universo. Conhecemos a nós mesmos, espíritos, seres pensantes do universo. Compreendemos que nós temos um corpo fluídico, que é o perispírito, e que esse perispírito tem capacidades, ele sabe lidar com questões da matéria bruta. A capacidade energética, né, dele e do pensamento da mente, porque a mente é atributo espiritual. Nós temos um cérebro no corpo físico, mas a mente, ela é propriedade espiritual. Então, nós fomos entendendo todas essas forças que nós não entendíamos antes. E antes da gente ler as questões, porque como nós falamos, é o item 12, né? Do 551 a 553A. A gente trouxe aqui 2 livros importantes, que um é o livro dos médiuns, né? Que ele vai falar para nós a respeito dessa condição das comunicações com o plano espiritual, da interação de espíritos no plano físico, dessa condição de como eles atuam na matéria, e também o livro Céu e Inferno, são os livros que participam da codificação, livro dos espíritos, livro dos médiuns, Evangelho, a Gênesis e o Céu e o Inferno, e a gente tem obras póstumas também, né? Então aqui no nosso livro Céu e Inferno, então o nosso irmão aqui, o Espírito, junto com Kardec, ele diz assim: esclarecendo-nos a respeito das propriedades dos fluidos, que são os agentes e os meios de ação do mundo invisível, constituindo uma das forças da natureza, o Espiritismo nos dá a chave de uma infinidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio e que passaram nos tempos antigos, como milagres, prodígios, a maneira do magnetismo. Também ele nos revela uma lei desconhecida, ou pelo menos mal compreendida,
ou melhor, da qual conhecíamos os efeitos, porque foram produzidos em todos os tempos, mas não conhecíamos a lei que os produz. A ignorância dessa lei deu origem a superstições. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritos não realizam nenhum milagre ao movimentarem uma mesa ou nos transmitirem a escrita dos mortos, da mesma maneira que o médico, ao devolver um agonizante à vida, ou um físico ao provocar um raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda da ciência espírita, produzir milagres, seria um ignorante desta ciência ou um charlatão interessado em enganar aos outros. Então é isso mesmo que a ciência da doutrina espírita nos trouxe. Ela trouxe essa compreensão da ação de todas essas forças e de como nós, espíritos, atuamos nesses dois planos, no plano da matéria e no plano espiritual, como nós podemos ter companheiros, auxiliares, tanto para as boas práticas como para as práticas ruins, depende da nossa condição de evolução moral sempre, né? E sempre do nosso livre-arbítrio também, porque a gente não pode dizer nunca que foi o outro que nos levou, foi o espírito que nos levou a tomar... Não. Eu dei o aceite. Ele até pode me dar uma sugestão maldosa ou uma sugestão boa, mas vai depender do meu aceite fazer ou não. É a minha escolha sempre, né? Então, aqui no nosso livro dos Espíritos, a gente... Deixa eu ver aqui. Antes de eu ir para o livro dos Espíritos, deixa eu trazer também... Eu estou aqui com o livro Céu e Inferno, tá? Na primeira parte, o capítulo 10 deste livro. Então, aqui numa outra parte, ele diz assim: através das práticas da magia moderna, vemos se reproduzirem entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os sortilégios que celebrizaram os tempos idólatras e as grutas das sibilas. Então, ele está falando sobre a tendência que a gente tem ainda, apesar da doutrina espírita vir explicada, a gente ter avançado tanto, como nós falamos lá no início, depende da nossa questão interna de maturidade espiritual. A busca pela verdade ou a busca pela fantasia. Então, nós temos muitos irmãos que ainda buscam a fantasia, porque é mais cômodo, né? Não precisa pensar, e você delega ao espírito, você delega ao leitor da mão, você delega a uma peça, que é um talismã, aquilo que você deveria estar fazendo. E aqui ele diz assim: quem viu práticas de magia nas evocações espíritas? Houve um tempo em que se podia crer na sua eficácia, mas hoje elas se tornam ridículas. Ninguém mais crê nessas coisas e o espiritismo as condena. Na época em que a magia florescia, tinha-se apenas uma ideia muito imperfeita sobre a natureza dos espíritos, que se consideravam como seres dotados de poder sobre-humano. Eram evocados para obter-se, mesmo que a preço da própria alma, os favores da sorte, da fortuna, a descoberta de tesouros, a revelação do futuro ou outros favores. A magia, com a ajuda de seus símbolos, fórmulas, práticas cabalistas, era considerada capaz de revelar pretensos segredos para realizar prodígios, constranger os espíritos a se submeterem às ordens dos homens e satisfazerem os seus desejos. Né? Porque aquele que estava ali fazendo, operando a magia, determinava aos espíritos o que ele queria, quando ele queria e como que ele queria que fosse feito, né? Então, e aí, eis o que diz o Espiritismo a esse respeito: não há nenhum meio de se constranger um espírito a nos atender contra a sua vontade. Se ele vos iguala ou vos é superior em moralidade, não tendes nenhuma autoridade sobre ele. Se vos é inferior, só podeis agir sobre ele se for para o seu bem, porque neste caso outros espíritos vos ajudam. A principal disposição para as evocações é o recolhimento quando se pretende estabelecer relações com espíritos sérios.
Tendo-se fé e o desejo de fazer o bem, obtém-se mais força para evocar os espíritos superiores, elevando-se a alma em alguns instantes de recolhimento. No momento da evocação, consegue-se identificar com os espíritos bons e dispô-los a se manifestarem. Aqui a gente sempre diz que essas condições de evocações, de solicitação de amparo e ajuda, é dentro dos trabalhos da casa espírita. A gente não pode fazer isso dentro da nossa casa, mesmo porque não é um ambiente seguro. A gente não sabe que espíritos estão aqui a nos circundar. Lógico, porque eles estão aqui de acordo com o pensamento de cada um que habita dentro do nosso lar. Agora, dentro da casa espírita, a gente pode ter uma certeza, né, de colaboração dos espíritos superiores. Nenhum objeto, medalha, talismã tem a propriedade de atrair ou repelir os espíritos. As coisas materiais não têm nenhum poder sobre eles. Jamais um espírito aconselha essas práticas absurdas. A virtude dos talismãs nunca existiu, a não ser na imaginação das pessoas crédulas, na fantasia. Não há nenhuma fórmula sacramental para a evocação dos espíritos. Quem pretendesse oferecer uma fórmula poderia ser justamente chamado de charlatão, porque para os espíritos a forma nada é. Entretanto, a evocação deve ser feita sempre em nome de Deus. Por isso que a gente falou dos trabalhos nas casas espíritas. E tendo tudo isso, a gente aqui vai no Livro dos Espíritos ver as questões. Diz assim a primeira pergunta, 551. Um homem mau, com auxílio do mau espírito, que lhe for devotado, amigo, companheiro, né? Porque assim, cada um de nós tem os seus amigos. Já que ele é um homem mau, que foi a pergunta dele, então, um mau espírito que o acompanha. Pode fazer o mal ao seu próximo? Não, a resposta. Deus não o permitiria. Então, a gente tem aquilo, né, aprendido até com Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, existe a justiça divina, a misericórdia divina, não é assim que a gente vai fazendo o mal e vai endereçando, né? A não ser que dentro da justiça divina, né, dentro da condição, da maturidade daquele ser, ele mereça. Aí é outros 500, né? Aí a outra pergunta. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Resposta. Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, a gente falou do magnetismo, né? Dessa energia, do fluido vital e do próprio espírito que demanda a energia, que envolve os outros, né? Que hipnotiza com a sua forma de falar, porque a palavra tem energia, o olhar leva a magnetismo. Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Neste caso, poderão ser secundadas por maus espíritos, as companhias. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico, que não existe na imaginação das pessoas supersticiosas, que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorante das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Questão 553. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O de as tornar ridículas. Resposta. Se são de boa fé, né? Elas vão parecer ridículas, porque não é assim que a gente envolve ou chama um espírito, invoca um espírito. No caso contrário, são tratantes que merecem condenação. Todas as fórmulas são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. 553A. Certos espíritos não ditaram algumas vezes formas cabalísticas? Resposta: sim. Tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos com a ajuda das quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Mas ficai bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. E
E aí no livro dos médiuns, falando aqui, né, de conjuração e de outras coisas mais, no livro dos médiuns, capítulo 25, a gente tem a questão 279. E aí pergunta: só pela superioridade moral se exerce ascendência sobre os espíritos inferiores. Os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem. Enfrentando alguém que lhes opõe à vontade enérgica, espécie de força bruta, reagem e muitas vezes são os mais fortes. Alguém tentava dominar assim um espírito rebelde, aplicando a vontade, e este lhe respondeu: deixai-me em paz com esses ares de matamouros, que não vales mais do que eu. Que se diria de um ladrão pregando moral a outro ladrão? Estranha-se que o nome de Deus invocado contra eles quase sempre não produz efeito. São Luís, que é um espírito, né, que veio trazer também as informações, explicou a razão na resposta seguinte: o nome de Deus, quando a gente, né, no momento ali de necessidade, coloca, né, para falar com o espírito difícil que está ali praticando mal. Então, como é que funciona, né? Não é assim de qualquer boca que saiu o nome de Deus que aquele espírito vai deixar de praticar o mal. Então, São Luís diz: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando na boca de quem pode usá-lo com a autoridade das suas próprias virtudes. Na boca de um homem que não tenha nenhuma superioridade moral sobre o espírito, é uma palavra como qualquer outra. Dá-se o mesmo com os objetos sagrados que lhes opõem. A arma mais terrível é inofensiva em mãos inábeis ou incapazes de usá-la. E aí o Kardec no rodapé vai complementar: palavras, amuletos, medalhas, imagens e outros instrumentos do culto religioso ou de práticas mágicas nada influem sobre os espíritos perversos, se aquele que os emprega não possui virtudes morais e não agir com amor, humildade e compreensão. Agindo assim, todos os instrumentos e artifícios são dispensáveis. Ou seja, na condição, né, de conversar com um irmão que ali está praticando o mal, tanto encarnado quanto desencarnado, o que vai valer é a nossa condição moral, a nossa prática na caridade, a nossa fé na justiça divina. É isso que vai valer, né? Para que a gente possa colaborar para a implantação do bem em qualquer situação. Então vamos agradecer aqui a oportunidade dos estudos desta tarde. No livrinho Jesus no Lar, a lição 22, tem uma liçãozinha muito curiosa. É uma conversa que se estabelece da mãe de João e de Tiago com Jesus. E ela pergunta para ele se Jesus tinha um talismã para conseguir tantos benefícios que ele conseguia, né? A cura de leprosos, fazer ver aos cegos, o retorno do andar e do movimento aos paralíticos. E aí ele vai falar que sim, existe um talismã, né? Um talismã de maravilhoso poder, que vai, né, transformando todas as coisas difíceis em coisas boas. E aí, né, ela muito assim, querendo saber, curiosa do que era, né? Então ele diz assim, no finalzinho da lição: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Então, com essa liçãozinha a gente encerra, né, os nossos estudos da tarde de hoje, pedindo ao Pai a sua bênção, aos amigos espirituais que nos iluminam, para que a gente possa bem utilizar esse talismã que é o tempo. Que
Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.